Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, né? A paz seja convosco, irmãos. Amém. E o Senhor se faça presente, Ele já está aqui. Glória a Deus por cada vida que está aqui, né? Mesmo com frio, mesmo, né, com todas as coisas que têm acontecido, alguns, né, se dispõem a vir buscar o Senhor na casa do Senhor, no santo templo, amém? Glória a Deus. Vamos orar um momentinho, né? Senhor Deus, Pai, se você puder, pode curvar a sua cabeça, né? Pedir que o Senhor Jesus venha a este lugar, continue neste lugar, né? Derramando toda sorte de bênção e falando ao nosso coração aquilo que Ele deseja, em nome de Jesus. Senhor Deus, nós colocamos, Pai, mais uma vez, Senhor, a nossa vida, Pai, no altar, a nossa vida na Tua presença, a nossa vida no Teu santo templo, Pai. Que o Senhor faça aquilo que o Senhor tiver que fazer, que o Senhor nos use como canal de bênção, me use neste lugar, Pai, para fazer aquilo que é o desejo do Teu coração. Que a partir desse momento, o Teu amado Espírito Santo tome conta deste lugar, porque Ele já estava aqui, aleluia. E nós colocamos mais uma vez esse culto na Tua presença, porque é para Ti, Senhor, e é para que o Senhor ministre aquilo que o Senhor deseja em cada coração neste lugar, Pai. Que neste momento toda mente se ligue à Tua palavra, Senhor, e que possa trazer entendimento, Deus, daquilo que o Senhor deseja falar a cada um de nós, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, vou pedir uma palavra para o Senhor me deu Gênesis 10, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, Senhor Jesus. O Senhor possa fazer, Deus, aquilo que lhe convém, Pai, cada um de nós, a cada vida, Pai, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Em Gênesis 10 fala sobre os descendentes de Noé, né? Eu vou estar lendo um pedacinho, né? Lá em Gênesis 10 diz assim: essas, pois, são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, e nasceram-lhe filhos depois do dilúvio. Amém? Aí nós pulamos lá para o 8, Gênesis 10, 8, que diz assim: e Cuse gerou a Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra. Este foi poderoso caçador diante da face do Senhor, pelo que se diz como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, e Ereque, e Acabe, e Cainé, na terra de Sinar. Desta mesma terra saiu a Síria, e edificou a Nenive, e Rebote, Ir e Calã, e Recém entre Nenive e Calã. Esta é a grande cidade. Amém? Amém. Até o 12 ali já está bom. Glória a Deus. Amém. Quem aqui sabia quem é Nimrod? Quem já ouviu falar, né, de Nimrod? Eu sempre pensei que Nimrod era um homem de guerra do mundo. Eu não pensava que esse nome vinha da Bíblia. Quando eu ouvi esse nome, eu pensava que era um homem, né? Um homem de guerra, que nem tem, né? As pessoas que foram para a guerra no Antigo Testamento lutaram, ganharam povos e perderam povos e tal. Eu não imaginava que ele era bíblico. E aí, quando eu fui ver o estudo, eu pensei, olha só, é bíblico. Nimrod é bíblico. Nimrod era da descendência de Noé, né? Ele foi neto de Cã e bisneto de Noé. A palavra fala que ele foi o primeiro homem a ser poderoso sobre a terra, né? E o seu nome quer dizer rebelar, né? Rebelar. Nimrod quer dizer rebelar em hebraico. Só pelo nome a gente já vê que tudo indica que ele não deve ter sido alguém bom, né? Apesar de ele ter sido um homem poderoso, né? Alguns estudos falam, né, que ele foi um homem até mesmo mau, porque Nimrod foi usado para edificar várias cidades,
para construir várias cidades, que nem a gente vê aqui, né? E Nínive foi uma das cidades. E nós sabemos que Nínive foi uma cidade a qual o Senhor corrigiu, né? O Senhor mandou lá o Jonas e corrigir a cidade de Nínive, porque ela estava corrompida. E Nimrod foi o fundador, né? Aqui fala que ele edificou, mas ele foi o fundador, porque na realidade Nimrod ele não era que ele edificava, ele construía, né? Ele construía, e aí nós vamos ver que Babel foi uma das cidades, e aí nós vamos ver também que ele foi construindo várias cidades, e nós vamos chegar até a Torre de Babel. A Torre de Babel, no ensino da Bíblia, não fala que foi Nimrod, mas nós vemos que foram povos da descendência de Nimrod que moravam naquelas terras, né? Porque as terras que Nimrod foi construindo, as cidades que ele foi construindo, foi gerando pessoas dele, né? Porque antigamente a gente sabia que os filhos iam gerando, como aqui, né? Os filhos de Noé foram gerando mais filhos. E cada um foi pegando sua porção de terra e foi construindo seu povo. E foi gerando pessoas, e gerando. E aqui o que eu quero falar é sobre o que ele construiu da vida dele, né? A Bíblia não só fala do nome Nimrod e que ele foi o primeiro homem poderoso sobre a terra. Por quê? Porque ele construiu um reinado. E desse reinado ele foi crescendo. E aí tudo indica que a Torre de Babel foi o seu povo, a sua descendência que construiu. E a Torre de Babel, ela foi construída por homens. Alguns conhecem a história, né? Que a torre, os homens decidiram ser maior que Deus. Então eles foram construir a torre para mostrar que eles eram poderosos. E é incrível porque o nome Nimrod lembra que ele foi o primeiro homem poderoso sobre a terra. E o nome dele fala que é rebelar. Então nós sabemos que todo nome que tem a ver com rebelar, porque Deus não mudou todo homem que recebeu um nome amaldiçoado. E Deus não mudou esse nome, ele continuou naquela geração de maldição, porque ele não buscou. Nós vamos ver na história de Nimrod que ele não buscou em nenhum momento glorificar o nome do Senhor. Que ele construiu várias cidades, ele construiu várias, né, foi edificando várias, construindo várias coisas, mas em nenhuma ele glorificava Deus. Né? E ele chegou num ponto de querer ser tão grande. A Bíblia fala que além de ele ser um homem poderoso, ele era um grande caçador. Se a gente for buscar os estudos mitológicos de Nimrod, vai falar que ele foi um grande caçador mesmo, ele tinha habilidade para caça. Só que nós vamos achar também que ele caçava não somente animais, mas ele caçava homens. Então tudo indica, a Bíblia não fala assim, Nimrod foi uma má pessoa, Nimrod foi um mau homem. A Bíblia não fala isso. Mas toda a história de Nimrod e os estudos que falam sobre Nimrod, né? Os estudos que tem, né? As teses sobre Nimrod falam. Tudo indica que ele foi um homem mau diante de Deus. Tanto que ele era um caçador diante de Deus. Se nós formos ver na história de Nimrod, caçador diante de Deus quer dizer ele caçava contra Deus, ele caçava os homens. Em vez dele levar a cura, em vez dele construir altares para Deus, o que Deus pede ao homem? Deus pede que nós venhamos diante do trono do Pai e venhamos dispostos a construir um altar, né, para Deus. Do fundo do nosso coração, um altar para o Senhor. E o altar requer renúncia, sacrifício meu. E Nimrod, tudo que ele fazia não era se sacrificando para o Senhor, mas ao contrário, ele sacrificava a si mesmo. Tudo que ele fazia era para si mesmo, era para o crescimento dele, era para que o nome dele fosse glorificado. Tanto que nós vamos ver lá em Torre de Babel, que aqueles homens, eles queriam construir a torre para ser o maior monumento da terra, para que o nome do homem fosse glorificado. Hoje nós ouvimos falar da nova ordem. A nova ordem, muitas pessoas não pregam sobre isso. Mas se nós formos procurar as histórias, a nova ordem, os luminares, eles falam de uma realidade do que vai acontecer no mundo, do nosso futuro mundial, o governo mundial que vai se levantar. E nós devíamos ir atrás desses estudos, porque esses estudos nos ensinam e nos mostram que a Bíblia
está correta. Que a Bíblia não mente e que a Bíblia é reveladora. Glória a Deus. Aliás, se a gente for atrás desses estudos, que muitos acham que é um estudo mundano, nós vamos ver que parece, aparentemente, que eles pegaram da Bíblia o que Deus falou que ia acontecer e o homem está querendo gerar isso. Só que não é. É a profecia da Bíblia que é viva. Ela vai gerar aquilo que Deus falou que ia acontecer. Amém. E aí muitos de nós sabemos que a palavra ela tem poder de gerar bênção ou maldição, né? E a Bíblia ela gera bênção ou maldição. E ela mostra as maldições e ela mostra as bênçãos. E aí nós vamos para o nome Nimrod e nós vemos que este homem, ele confrontava Deus. Porque ele queria ser maior que Deus. Então, em vez de ele seguir a Noé, em vez de ele seguir o bisavô dele e construir altares e sacrificar para Deus, ele fazia o quê? Ele construía cidades e edificava monumentos em seu nome, em nome do homem, do poder do homem. Tanto que a Bíblia se refere a ele como um homem poderoso. Primeiro homem poderoso. E não fala um homem poderoso de Deus, um homem que usava o poder de Deus, um homem que era usado pelo poder de Deus. Não. A Bíblia fala que ele foi o primeiro homem poderoso sobre a terra e todo o histórico dele é de uma pessoa. Sabe? E aí eu queria trazer para nós hoje, nos dias de hoje. Você tem algum parentesco com o Nimrod? O que nós temos feito? Nós temos procurado construir torres. Para você que está assistindo em casa também, nós temos procurado construir torres para sermos grandes e em nenhum momento glorificar o Senhor como este homem, como a descendência deste homem, ou nós estamos chegando, nós estamos abrindo mão de nós mesmos para se chegar ao altar do Senhor e falar: Senhor, eis-me aqui, muda-me a mim, né? Porque geralmente a gente chega e a gente fala assim: Senhor, eu quero. Daí Deus vem e fala assim: então me dá um tempo da sua vida. Senhor, eu não posso, eu estou muito atribulada, eu tenho que trabalhar para pagar minhas contas, eu tenho que trabalhar para pagar as minhas dívidas, eu tenho casa, eu tenho filho. Todos nós que estamos aqui neste dia, temos casa, temos filho, temos trabalho. Mas nós escolhemos a melhor parte. Glória a Deus. Nós viemos à casa do Senhor glorificar o nome do Senhor e dar um tempo da nossa vida para Deus. E os demais que estão como Nimrod, edificando cidades, edificando casas, edificando lar, edificando não construindo, porque não existe edificação sem a mão de Deus. Não existe isso. Eu conheço muitas pessoas muitos casais que eles se casaram e eles lutam muito para construir, como esse homem, Nimrod. Para construir, para falar: eu tenho um carro novo, eu tenho uma casa mobiliada com móveis sob medida, eu tenho. Só que aí você vai perguntar: e você tem um altar para Deus na tua casa? E você tem um altar para Deus no teu lar? E a tua vida como um altar? Como ela está? Né? Nós vemos que muitos não têm um altar para Deus. Você fala assim, muitas pessoas falam assim: eu não vou na igreja porque a igreja tem problema, porque a igreja tem isso, tem aquilo. Mas aí para o trabalho você vai porque você necessita. Quando você está doente, você acha um tempo de buscar o Senhor, né? Aí a gente chora, a gente faz um altar no nosso quarto, a gente levanta de madrugada, ora e geme e glorifica e chora para o Senhor. Mas aí quando nós estamos bem, quando Deus tem nos dado, muitas pessoas vêm para o templo, recebem a bênção e depois que recebem a bênção vão embora, né? Isso nos lembra quem? Os leprosos, né? Um voltou a agradecer ao Senhor. De 10, um voltou. Glória a Deus por esse um. Mas me diga uma coisa: alguém ouviu falar dos outros 10? Qual foi o final da história deles? Os 9? Os outros 9, qual foi a história deles? A gente não vê. É que nem Nimrod. Nimrod, você vai ver aqui o nome dele. E que ele foi o primeiro homem poderoso sobre a terra. E aí você não vai achar mais nada na Bíblia que tenha dele. Não vai achar ele edificou isso, ao contrário. Ele edificou cidades que o Senhor teve que vir com a mão dele para corrigir essas cidades, para exortar essas cidades. Tanto que Jonas, né, o profeta do peixe,
Se desviou de Nínive. Pensa numa cidade corrompida, que um profeta olharia, um homem de Deus, uma pessoa como eu e você, ou que conhece a Deus, que está ali aos pés do Senhor, fala assim: não, aquele lugar lá eu não piso, nem que Deus me mande. Por que você não pisa? Porque eu quero mais é que Deus destrua, porque só tem pecado, porque só tem idolatria ao homem, porque só tem idolatria e coisas erradas, né? E aí nós temos mais uma vez a misericórdia do céu sobre Nínive, a misericórdia de Deus. Deus chegou e Deus colocou uma boleira lá para proteger o profeta Jonas. E aí o profeta não fica triste com Nínive, ele quer ver Nínive pegar fogo, ser destruída, porque aquele povo era mau. E aí o que acontece? Deus coloca uma boleira, Deus fez descer uma boleira, e essa boleira protegeu o profeta. E aí nós vemos que o profeta, quando a boleira morreu, pela permissão de Deus, ele clamou a Deus. Ele se queixou para Deus por causa da boleira, mas por causa da cidade, ele não chamou a Deus, ele questionou a Deus. Ele falou: Senhor, eu pego qualquer esquina, eu vou para qualquer lugar, mas para Nínive eu não vou, porque eu quero ficar aqui assistindo quando a tua mão pesar sobre este povo. E aí Deus fala: Jonas, Jonas, você é homem de Deus, teve misericórdia da boleira, que eu faço nascer e morrer a hora que eu quero, e não tem misericórdia do meu povo, dos teus irmãos, né? E aí a gente vai ver que Jonas, então Deus explica aquele acontecimento para ele e fala: eu não iria ter misericórdia dessa cidade, mesmo ela sendo rebelde, né? O nome desse homem é rebelar, é rebeldia. E aí ele constrói lugares que são rebeldes ao Senhor. Ele confrontava Deus com o poder do homem, com o poder da carne, né? E eu queria trazer nesse dia, nessa noite, qual área da sua vida que você tem confrontado a Deus? Tem alguma área, será, da nossa vida que a gente tem confrontado a Deus? Tem falado: Senhor, aqui é uma torre, eu estou construindo uma torre aqui, e eu não quero que o Senhor toque, e eu não vou deixar o Senhor tocar nessa torre, porque essa torre é minha, essa glória é minha, esse bem é meu. Só que nós esquecemos que nós vivemos por uma vida eterna, né? Nós não vivemos para construir torres na terra. Nós devemos buscar o reino do céu, porque a palavra ela diz assim, buscar primeiramente o reino de Deus, o reino dos céus, e as demais coisas lhes serão acrescentadas. Então assim, como é que eu posso dizer? Eu quero provocar você essa noite. Vocês que estão aqui, você que está assistindo aí. Eu quero te provocar a fazer um propósito com Deus. Se você vier para o templo adorar o Senhor e começar a fazer aquilo que a palavra manda, e a tua vida não mudar, me chame, porque nós vamos orar e nós vamos ter que falar com Deus. Porque a palavra ela fala assim, se andar nos meus caminhos, o meu povo, né, que se chama pelo meu nome, se arrepender e andar nos meus caminhos, eu virei e sararei a sua terra. Amém. Então, se o Senhor não sarou a tua terra, nós temos que falar com Deus. Porque se você se arrependeu, se você fez como a maioria dos homens de Deus, construiu um altar para o Senhor, tem se dedicado às coisas de Deus e tem procurado andar nos mandamentos da palavra, a tua terra, ela tem que ser sarada. E o mínimo que eu digo que o Senhor ele faz se ele quiser, porque ele é Deus, mas ele promete. O mínimo que ele vai trazer é paz no seu coração. Não importa o que você está vivendo, não importa se é doença, não importa o que seja. Deus, ele vem para trocar o fardo conosco. E ele vem para nos trazer um fardo o quê? Leve. Então, se você está servindo a Deus e você está sentindo que o teu fardo está pesado, que o teu fardo tem alguma coisa errada. E se você está servindo Deus, se você está fazendo e praticando as coisas que Ele pede,
e não tem acontecido nada na sua vida, eu te peço, ora ao Senhor com sinceridade, para Ele te mostrar qual é o propósito, porque tem propósito. Deus, Ele não deixa um servo justo, justificado pela cruz, né? Porque justo nós não somos nenhum de nós, mas o justo é aquele que toma a cruz de Jesus Cristo sobre si e ele fala a Deus: Senhor, eu sou justificado pelo teu sangue, então eu sou justo. E Deus, Ele fala que Ele não deixa um justo perecer, um justo mendigar o pão. Então, se você está justificado em Deus, se você conhece a graça, e se você tem praticado, se você tem reconhecido o Senhor, aleluia, como Senhor e Salvador da tua vida, tem praticado aquilo que Ele tem ensinado, que Ele tem mandado, e não tem trazido, não tem gerado vida, não tem gerado mudança, não tem gerado algo na sua vida diferente, porque nós não podemos estar no mundo, né, praticando coisas erradas, fazendo coisas que não agradam a Deus, vir para a igreja, conhecer a palavra e querer andar no caminho do Senhor e nada mudar na nossa vida. Porque a Bíblia que eu sirvo, a Bíblia que eu tento seguir pela misericórdia de Deus, e o Deus que eu sirvo, Ele fala que se você praticar, se você andar nos caminhos do Senhor, a sua vida tem que mudar. Amém. Ela tem que mudar. Amém. Porque a palavra fala que ninguém que vem a Deus permanece como está. E se você tem permanecido do jeito que você estava, eu, com a pouca experiência que eu tenho em Deus, eu posso falar que você não pisou no santo dos santos. Que você vem à igreja, que você talvez venha à igreja, que você está ali, mas que algo ainda não tocou na sua vida. Porque tudo que Deus tocou na Bíblia, na palavra, Ele transformar. Amém. Tudo. Glória a Deus. Tudo. Então eu não admito quando alguém chega para mim e fala assim: eu servi, eu fiz, eu fui crente, eu compartilhei, eu fiz um altar para o Senhor e a minha vida não mudou. Não tem, Ele vai tocar, nem que Ele leve um tempo, nem que Ele vá aos pouquinhos, sabe? Na minha casa as coisas foram acontecendo lentamente, mas aconteceram, elas têm que acontecer. Alguma coisa tem que mudar. Se você é fiel para Deus, Ele vai ser fiel contigo. Porque a palavra fala assim, ó: me honre no pouco, que em muito eu te colocarei. A palavra fala que Deus é fiel, que Deus não mente, que Deus não é mentiroso, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então o que está na palavra está na palavra, e nós não podemos tirar o que está na palavra. E se a palavra falou que ela vai fazer, ela vai fazer. Ela tem que fazer, porque ela é a palavra de Deus, ela é viva, ela cumpre o que ela fala. Então, se nós acreditamos na bênção e na maldição, eu quero provocar você a abençoar e não amaldiçoar. Me honre no pouco, que em muito eu te colocarei. O que a palavra está falando? Dê graça em todo tempo, dê graça. Seja fiel no pouco. Se você não consegue ser no muito, seja no pouco. Seja naquilo que você pode ser, naquilo que o Senhor está tocando no teu coração. Sabe? Eu conheço muitas pessoas que elas ficam... Eu não sei se só eu conheço ou se mais pessoas conhecem. Pessoas que estão no caminho errado, que sabem que estão praticando coisa errada, que sabem que estão andando errado. E elas amam os amigos que estão perto, falando que continue praticando. Sabe? Continue praticando. Aí quando elas escutam uma pessoa sincera falar: ei, muda de caminho, isso aí está errado, elas não gostam, elas se afastam da pessoa. Sabe? E aí elas perdem anos da vida dela. Jonas, nem ia falar de Jonas, mas vocês viram o que aconteceu com Jonas? Jonas foi parar na barriga de um peixe grande. Jonas foi jogado na praia e Jonas teve que voltar e fazer o que Deus mandou. Quanto tempo Jonas perdeu nesse caminho? Né? E o profeta lá, o profeta Elias, que entrou na caverna, sem Deus mandar? Porque ele estava com medo de ser escassado, né?
quê? Aí ele ficou lá na caverna. O que Deus fez com ele? Sai da caverna e volta de novo a fazer o caminho que você fez sem eu mandar. Quanto tempo ele perdeu nesse caminho? Não adianta, quando Deus fala, quando Deus tem um propósito na nossa vida, a gente pode dar muitas voltas. Muitas voltas. Mas Deus, ele sempre vai acabar chamando para ele de novo. Chamando para ele de novo. Nós fomos no monte ontem à noite, e uma pessoa lá falou com um pastor lá e falou para ele: você vai? E esse pastor olhou para essa pessoa e falou assim: já é a 6ª pessoa me mandando ir. Gente, a 6ª. Vai ter que ter uma 7ª? Ou ele vai morrer antes? A 6ª pessoa. A pessoa que olhou para ele e falou isso, deu risada e falou: é melhor obedecer do que sacrificar. Aí a gente fica sacrificando, e Deus está falando todo o tempo: não é hora de sacrificar, é hora de obedecer. Para de jejuar. Não vai resolver. Obedece. Sabe? Tu fica ali se martirizando. O que se a gente for ler a história, né? Hoje a gente está na história. Se a gente for ler a história, o que a história fala? Que homens no Velho Testamento, pessoas, elas se martirizavam com chicote. Pequei. Até sair sangue. Andava tudo quebrado. Hoje nós não precisamos mais fazer isso. Sabe? E se você está ouvindo Deus falar, ouvindo Deus mandar, ouvindo, e o Espírito Santo já testificou, e Deus já falou, e Deus já mandou gente falar com você, que nem aquele homem, a 6ª vez, ele já sabe o que ele tem que fazer, porque ele não faz. Pega e faz uma vez, você está retardando a tua bênção. Só isso que está acontecendo. E aí, você pode olhar para mim e falar assim: ei, mas o problema é meu ou é seu? É teu. É teu. O problema é seu. Só que Deus, ele manda pessoas irem instruindo pessoas, irem instruindo uma pessoa, instruindo a outra, uma pessoa instruindo a outra, para que o plano dele se cumpra. É que nem eu sempre falo, Deus, ele deu uma autoridade à igreja santa tem uma autoridade para direcionar pessoas. Não existe um culto que a igreja não esteja direcionando pessoas para a cruz. Não existe. Então a palavra é um GPS para nos dizer: filho, vai por aqui. Filho, vai por aqui. O Espírito Santo, a função dele é nos consolar e nos direcionar. Jesus, ele direcionava o povo quando ele estava na terra. Direcionava. Aí quando ele subiu, ele falou o quê? Eu vou para o Pai, mas eu não os deixarei órfãos. Querido, então, se você está se sentindo órfão, se você já procurou, se você já foi em todos os lugares buscar, ouvir a voz de Deus, buscar alguma coisa, e você não conseguiu ouvir lá, e não te trouxe paz, a paz ela é o nosso guia, é o guia para o nosso coração. Então, se apegue na palavra. A palavra ela sempre vai ter uma resposta. Ou ela vai falar sim, ou ela vai falar não. Ou ela vai falar espere. Só que o esperar da palavra, ela tem um tempo determinado. É que nem Deus. Deus, ele vai ficar te chamando. Mas um dia ele não vai te chamar mais. Um dia ele não vai querer saber mais. Sabe por quê? A gente fala assim, as misericórdias de Deus, a palavra fala, são para sempre. E elas são para sempre, até enquanto você estiver vivo. Depois que você morreu, acabou a misericórdia de Deus. Aí não adianta mais, porque você vai estar dormindo. Então você não vai poder clamar, você não vai poder falar. Ai, mas as misericórdias de Deus são infundáveis.
elas não acabam nunca. Só que acontece que você viveu uma vida que nem Nimrod. Você construiu torres e torres e torres. A descendência dele construiu. E ele foi atrás de bens e mais bens e mais bens, para ser um grande homem na terra. Só que aí eu não vejo em nenhum lugar esse homem glorificando o nome de Deus pela saúde, glorificando o nome de Deus porque ele teve a oportunidade de ser grande, porque ele podia ter sido muito pequeno e grande em Deus. Só que ele queria ser grande nele mesmo, o homem, no poder e na força do homem. E aí a palavra ela fala assim: ai do homem que vai pela sua força, ai do homem que vai pela sua força. A hora que ele cair, a queda é grande, sabe? E se não vier alguém para levantar essa pessoa, ela se destrói. Então, queridos, meus irmãos, toda vez que a gente lembrar que Deus é misericordioso, né? Oh, glória, as misericórdias do Senhor, a benignidade do Senhor dura para sempre. É lindo ouvir isso. É maravilhoso ouvir isso. Só que quando você fechar os olhos, queridos, ela acaba. Ela vai acabar. Sabe por quê? Porque se você ouviu, você ouviu. E se você não ouviu, você não vai poder ouvir mais. Porque você morreu. E aí você vai ter com o Senhor mais tarde. E aí a palavra fala que o Senhor vai mostrar a cada homem o seu juízo. Cada um. A cada um de nós. O que você fez? Eu te avisei pela 6ª vez. Você não foi, filho. Você estava no caminho da morte. Por isso que eu vinha e te falava, e mandava pessoas falar. Tem pessoas que riem quando alguém entrega uma palavra de exortação. Outras ficam bravas. Outras, naquela igreja eu não vou mais. Porque elas querem ouvir aquilo que agrada o coração. Aquilo que agrada. Eu fico imaginando esse homem. O que ele queria que as pessoas olhassem para ele e falassem: oh, você é o homem mais poderoso da terra. Você é o cara. Né? E aí aqui a Bíblia fala: ele era um caçador, um grande caçador, que construiu muitas terras, né? Muitas cidades, só que corrompidas pelo pecado, corrompidas com a, né? Só que o problema não era delas serem corrompidas. O problema é que elas não procuravam se acertar. Nenive se acertou, não? Nenive, a cidade de Nenive, porque se Deus falou para o profeta lá que tivesse misericórdia, porque ele ia fazer, então é porque Deus teve misericórdia e fez. Mas o problema é que muitas pessoas, elas sabem que estão errando e elas botam culpa em outras. Elas falam assim, ó: não, lá naquela igreja eu não vou porque lá o irmão fala demais. Lá naquela igreja eu não vou porque o irmão revela demais. Lá naquela igreja eu não vou porque é muito colorida. Na outra eu não vou porque é preta. E aí assim ela está ficando longe. E aí eu penso comigo: quantos aqui acreditam que essas pessoas que não vão ao templo, que não vão buscar o Senhor, que não estão em comunhão com a igreja, têm um altar em casa? Será que elas têm um altar em casa? Porque a maioria fala: eu oro em casa. Então deve ter um altar em casa, onde o Espírito Santo se derrama e o negócio acontece. Tem que ter. Só que não é o que eu vejo. Eu vejo as pessoas, eu tenho um altar, eu não vejo as pessoas nem falar em altar. Elas falam: eu oro em casa. Ah não, eu oro sozinha. Ah, eu busco sozinha. Eu faço tudo sozinha. Ah, eu não vou para a igreja, mas eu não me afastei de Deus. Você se afastou, querido. Sabe por quê? Porque a igreja é um corpo. E se esse dedinho aqui, ó, resolver dar uma volta, essa mão vai continuar fazendo parte do corpo, mas o dedo desgrudou. E uma hora esse dedo vai secar e vai morrer. Entende? Então, quando nós estamos distantes do corpo, nós não estamos fazendo parte do corpo. Nós não estamos. E é só que o que acontece? É muito legal eu ficar me alimentando com os defeitos do corpo de Cristo e eu estar lá longe. E aí, sabe o que eu tenho para dizer? Que se você fez parte do corpo e hoje você está dizendo que é corpo,
está na sua casa, não tem um altar para Deus, não busca ser edificado, não edifica vidas. A primeira marca de quem foi alcançado pelo Senhor, é fazer o ID. E eu não vejo pessoas que não estão ligadas no corpo fazendo ID, porque ela faz o ID, ao contrário de Cristo, porque ela fala assim: as igrejas estão todas corrompidas, não vamos em nenhuma, vamos ficar em casa orando quando der tempo. É isso que a gente vê. Eu estou falando de mim, tá, gente? Eu estou falando do que eu vejo. Eu não quero ofender ninguém, tá? Eu não quero levar uma palavra pesada para ninguém. Eu só penso que as pessoas, elas gostam de se enganarem. Você não vai encontrar um trabalho perfeito, você não vai encontrar uma família 100%, porque volte e meia o casal também, quem é casado sabe. E ele não deixa de se amar e nem de andar junto. Mas o negócio, né? A gente briga, mas a gente continua ligado ali, ó. Uma só carne, a aliança que Deus constituiu. Só que daí com a igreja é diferente. Tudo que a gente vê aí é assim, ó. Ai, mas eu não concordo com o que ele fala, com o que ele prega. Gente, tem milhões de igrejas. Pelo amor de Deus, se você não achar uma que o seu pastor, que o anjo que Deus constituiu naquela igreja possa orar por você e estar te direcionando, vá para Deus. Porque daí o problema não está na igreja, o problema está em você. Porque é impossível que não exista um homem de Deus que não possa te direcionar. Eu com meu esposo, a gente sempre concordou assim, ó. Esse está na bênção para nos auxiliar, para nos encaminhar para o reino do céu, esse tá. Então é aqui que a gente vai ficar. Ah não, esse aqui não, esse aqui, então vamos achar outro. Mas a gente nunca ficou fora do corpo. A gente sempre esteve no corpo, vendo, assistindo, compartilhando, fazendo, trabalhando, às vezes sentado, mas sempre no corpo. E quer saber? Algum dia nos faltou algo? Não. E quando faltou, Deus usava o vizinho para vir trazer o que estava faltando. Entende a diferença de você estar ligado no corpo e passando ali as lutas? A gente vê na palavra pessoas ali no ministério de Jesus, um ia lá, cortava a orelha, outro ia lá, falava coisas que não devia fazer, mas eles não saíam de perto de Jesus. E isso é estar ligado no corpo. Eles não paravam de fazer o ID. Eles não falavam assim, não ande com Jesus, porque Jesus não é bom, porque Jesus não presta. Não, eles falavam, gente, é difícil. Mas ele é um homem de Deus. É difícil fazer o que o mestre faz. Mas a gente vai andar com ele uma hora, a gente vai conseguir fazer algo melhor do que aquilo que nós estávamos fazendo antes. Daí eu te pergunto, hoje muitas pessoas estão assim, eu não vou ali por isso, não vou aqui, eu não vou ali, eu não vou ali. Mas então faça um altar na tua casa, ore a Deus. Quando você for falar com o irmão, fale, olha, busque a Deus. Porque em Deus nós temos a vitória. Deus, ele sempre vai nos dar aquilo que nós precisamos. Amém? Nimrod, queridos, ele não fez isso. A Bíblia não relata. A Bíblia relata essa história aqui que eu falei para vocês. E eu não consegui achar o fim de Nimrod. Sabe? A palavra de Deus, ela fala assim, ó. Permanecer é a coroa da vida. É para aquele que permanecer até o fim. Não é para aquele que vai até a metade. Não é para aquele que quando começa a ver a realidade da vida cai fora. A aliança do casamento não é até você brigar e decidir que você não concorda. A palavra fala que é eterno. E por que a aliança com Jesus? Aí a gente chega na metade do caminho e quer quebrar e jogar fora. Sabe? Eu proponho, sabe, a nós fazer um altar. Tire um tempo da semana. Tire meia hora, sabe? Você não, queridos, ao contrário. Deus vai te honrar se você honrar Ele. Tire um tempo. Não é só para aqui, para essa igreja que eu estou falando. Mas eu estou falando para as pessoas que estão assistindo e que vão assistir depois. Tire um tempo, querido, enquanto você tem vida. Sabe? Para glorificar a Deus pela vida que você tem. Hoje, nesse exato momento, tem pessoas acamadas que se arrependem de não ter buscado ao Senhor. Tem pessoas que sabem que vão morrer hoje. Elas sabem que vão morrer.
E hoje elas estão se perguntando: o que eu fiz com a minha vida? Aonde que eu glorifiquei? Porque é o fim para elas. Chegou no fim, deu. A partir daqui agora elas só vão ter o juiz para julgar, para dar o perfeito juízo. Ou você fez algo bom, ou você fez algo ruim. Ou você prestou para Deus na terra, ou você não prestou para Deus na terra. E aí o que acontece? Elas têm a oportunidade de se arrepender, né, do leito da morte. Mas aí, se nós formos ver as obras, né, quem tem fé tem obras. Muitas pessoas não vão ter nada para oferecer para Deus. Deus vai chegar e vai falar assim: o que você fez com o talento que eu te dei? Senhor, o Senhor me deu só um e eu guardei porque eu queria te devolver, porque eu fiquei com medo de perder. Esses dias eu ouvi uma pregação que falava assim: os que ganharam um talento só, eles precisam se levantar para que a geração seja curada. Muita gente tem um talento só, mas elas têm, mas elas guardam. O ID é para todos, é para todos nós, não importa se é criança, se é adulto, se é homem, se é mulher, não importa, o ID é para todos. E aí, o que nós vamos apresentar para o Senhor quando nós chegarmos no céu, né? Eu fico pensando em Nimrod, descendente de Noé, né? Da geração de Noé. O que será que ele teve para apresentar para Deus? A palavra fala o nome dele significa que ele se revelou contra Deus. E hoje tem muitos homens se revelando contra Deus. Em vez de falar assim: não, na igreja você é curado, você é restaurado, não. Fala que a igreja não está representando resultado. E em todo esse tempo que eu estou na igreja, eu vejo dia a dia resultado na vida das pessoas. Dia a dia eu vejo. E eu me incomodo quando eu vejo alguém que está ali, que está dizendo que está buscando, e Deus não faz nada. Isso me incomoda. Porque na minha vida Deus fez. E eu creio em Deus que faz. Entende? Eu acredito no Deus que faz. E aí quando eu vejo uma pessoa, eu penso logo comigo: ou ela está buscando da maneira errada, ou tem alguma brecha aí, vamos orar para descobrir, porque tem que ter alguma coisa. Porque propósito é o propósito de Deus. Está 20 anos no propósito de Deus? 20 anos para restaurar um casamento? 20 anos para conseguir ter algo? 20 anos, querido, 30 anos, 40 anos, que é isso? A palavra fala que o propósito acaba. Propósito, tem propósito ali, o vale acaba, né? O propósito continua, que é glorificar a Deus, mas o vale tem que acabar. Se você não tinha casa, uma hora você tem que ter. Se você não tinha um carro, uma hora Deus vai te dar. Se você não tinha fé, uma hora você tem que alcançar um grau de fé para alcançar algo na vida. Porque a palavra de Deus, ela fala assim, ó: comereis o melhor desta terra. Não é lá no céu que você deve comer o melhor, porque lá tudo vai ser do melhor. Do melhor e do bom, porque nosso Pai, Ele é dono do ouro da prata. Então no céu só tem coisa boa. Só que aí tem pessoas que prezam por uma vida na terra, me perdoe o palavreado, mas miserável. Eu sou filha de Deus, mas eu tenho que passar fome a vida inteira, eu tenho que mendigar emprego a vida inteira, eu tenho que chorar a vida inteira, eu tenho que ficar no lamaçal da tristeza a vida inteira. Aí a palavra fala que Deus nos dá um espírito de alegria, que Deus nos dá um espírito de poder, equilíbrio, que Deus nos dá um espírito para alavancar, para crescer, para se multiplicar. E aí a gente fica assistindo pessoas que acham que estão glorificando a Deus, vivendo uma vida sem graça, uma vida que não... Meu Jesus amado, você já imaginou você toda a vida no vale, no vale, no vale? A palavra, ela tem momentos do vale, mas ela tem momentos que você está alegre, que você está glorificando, que você está exaltando. Amém? Era essa mensagem que eu queria trazer hoje. Você tem um altar para o Senhor? Se você não tem, eu proponho a você que você faça um altar. E eu proponho a você também que você glorifique o nome do Senhor pela Igreja de Cristo. Porque a palavra fala que o reino de Deus, ele não vai acabar na terra. Então não adianta nós ficarmos difamando a igreja, né? Não adianta nós queremos ficar longe do corpo. Deus vai sempre prover pessoas que vão querer estar fazendo parte do corpo. E a palavra fala que a coroa da vida é para aqueles que permanecerem até o fim. Senhor, mas eu trabalhei 200 anos para o Senhor. E você viveu quantos anos? 201 meses. E esse um mês que você fez? Eu deixei todos os caminhos do
Senhor, eu fui viver a minha vida, aproveitar a minha vida do jeito que eu queria. Então, eu só tenho uma coisa para te dizer. Você está correndo o risco de ser um daqueles que Deus vai falar assim: ah, expulsou demônios em meu nome, fez tudo em meu nome, mas não permaneceu até o final. Então, aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Amém? Essa palavra foi um pouco pesadinha, né? Mas eu creio que é do coração de Deus, sabe? Nós estamos vivendo um momento que as pessoas acham, que nós vivemos do jeito que nós queremos, do jeito melhor para nós. E nós achamos que estamos fazendo parte do reino de Deus. E você já imaginou você estar enganado? Você já chegar diante de Deus e o Senhor falar assim: aparta-te de mim, porque eu não te conheço, eu não tenho parte com você. Já imaginou? Então, a palavra, a igreja, a palavra, ela vem para nos esclarecer aquilo e como nós devemos andar e o que nós devemos praticar, para que a gente permaneça até o fim com o Senhor, não sem o Senhor. Amém? Eu queria deixar isso, então. Vamos orar? Amém. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Senhor Jesus. Eu te louvo, Pai, eu te adoro, Senhor. Por tudo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor vai fazer, pelas curas, Pai, pela libertação que a tua igreja traz. Pai, eu desejo, Pai, te glorificar, Deus, com todo o meu ser, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, pela tua igreja santa, Pai, pela tua igreja que socorre os necessitados, Pai. Eu te glorifico, Deus. Aleluia, Senhor Jesus, louvado, glorificado seja o teu nome, Senhor, pela tua santa igreja, Pai, pelos homens que o Senhor coloca, Pai, para levar o teu amor, para levar o teu evangelho, para levar a tua palavra, Pai querido. E muitas pessoas nem sabem, Deus, mas muitos passam necessidade, Pai, pelo teu nome. Muitos, Pai, estão sofrendo pelo teu nome, Pai. Muitos, Senhor Jesus, estão sofrendo, estão chorando, Pai, e não desistem de levar o teu evangelho. Aleluia. Aleluia, Senhor Deus Todo-Poderoso. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a ti, Pai. Oh, Pai, desce com teu Espírito, Pai, sobre este lugar, Senhor. Eu creio, Pai, que essa palavra foi do teu coração, Senhor. Eu creio, Deus, que o Senhor está alertando a tua igreja, Pai. Está alertando aqueles que choram, Pai. Está alertando, Pai, aqueles que têm sofrido, Senhor. E têm te perguntado: o que eu estou fazendo de errado? Muitas vezes você só não está ligado no corpo, seu querido. Muitas vezes você está se perguntando: mas por que eu vivo a minha vida desse jeito? É porque você fazia e parou de fazer. É porque você parou no caminho. Você fez como Jonas. Você se desviou do caminho. Mas hoje, querido, eu quero trazer uma palavra ao teu coração. Esta oração que o Pai está te chamando de volta. A igreja de Cristo, ela precisa que os membros estejam em comunhão, que os membros desejem estar trabalhando, estar frutificando para o Senhor, querido. Se a tua árvore for cortada, nós oramos, querido, por este momento, nós oramos que você volte a frutificar, aleluia. Porque a palavra de Deus, ela fala que a árvore cortada, querido, ela pode ainda trazer vida, querido amado. Enquanto ela for só cortada, querido, é porque Deus está esperando ela vir com novos frutos, e frutos que permaneçam, e frutos que enchem os corações, meu amado. O problema é quando a árvore é queimada. Oh, querido amado, não permita que queimem os teus sonhos, que queime os teus projetos, que queime aquilo que você desejou servir, aquilo que você desejou fazer para o Senhor. Você sonhava em fazer missões, volte, querido, e peça a Deus me dar direção onde eu devo servir. Eu vou fazer missões. Eu vou louvar, eu louvava, Deus tem me chamado. Eu vou voltar a louvar, eu vou voltar a glorificar. Não, mas o Senhor tem sonhado, o Senhor tem colocado sonhos para mim, o Senhor tem me revelado sonhos, o Senhor tem falado a mim. Oh, Papai querido, Deus está chamando pessoas nos sonhos. Ele tem sonhos, Ele tem mostrado em sonhos o que Ele deseja dos teus filhos que estão longe da casa do Senhor.
ela se rejuvenesce, ela rejuvenesce as suas folhas, a sua autoridade, o seu poder, e ela volta, querido, derramando sobre a terra seca, água viva, águas que fluem do trono de Deus, para trazer vida à tua volta, vida à tua casa, vida ao teu casamento, aleluia, vida, querido, vida, Deus tem te dado vida. O que você tem feito com a vida que Deus tem colocado perto de ti e nas tuas mãos? O que você tem feito? Ah, querido, a palavra fala que essas almas que Deus tem colocado à tua volta, meu amado, é sangue, e esse sangue será cobrado das tuas mãos. Então acorde se você está dormindo. Escute, querido, o que o Espírito está dizendo à igreja de Cristo. Escute, amado, que é hora de voltar, que é hora de voltar, que é hora de voltar. Se levante da beira do caminho, se levante, aleluia. Em nome de Jesus, que Deus cure, que Deus fortaleça, que Deus venha com o seu poder e rejuvenesça. Oh, dê força e dê renovo e dê muitos sonhos. E a minha oração é que o Senhor não pare de te incomodar em sonhos, não pare de te incomodar nos louvores, que o Senhor não cesse em te incomodar, para que você se levante. Oh, lavadaçola, basúria, lavas, se levante. Você não vai, querido, permanecer onde você está. Você vai se levantar deste lugar. Em nome de Jesus, a honra e glória do Senhor. Oh, esses dias eu estava me perguntando: quem tem orado por esse moço, desse louvor que caiu, queridos? Muitos vão falar assim: esse moço se perdeu. E eu queria saber aonde está a tua misericórdia, que você não tem orado para ele se levantar e tem julgado a queda dele. Se você vem me dizer que neste louvor não tem Deus, o Deus que você serve, querido, eu não conheço. Oh, xarabassolabás, cadê a misericórdia do mundo? Que corre socorrendo o cachorro que já está salvo, porque a palavra fala que os animais que Deus criou voltam para Ele. Mas as criaturas que Deus criou, se não se transformarem em filhos, elas vão se perder, querido. Mas você atravessa a rua para salvar o cachorro que está salvo, mas você não salva a alma que está do teu lado, gemendo, chorando por socorro. Caiu, mas podia ser você, porque a palavra fala: ai daquele que está de pé, cuide para que não caia. Aleluia! Que este moço se levante! Oh, seja uma voz na nação, a voz de Deus, que ele seja curado, que ele seja liberto, que ele seja transformado para a honra e glória do Senhor, e que ele não seja mais motivo de chacota, de riso, que os louvores dele curem as almas. Aleluia! Aleluia! Em nome de Jesus, glória a Deus. Amém, meus amados. Oh, queridos, vamos focar e tem misericórdia. Em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe cada um que esteve neste lugar e cada um que vai ver este vídeo. Que o Senhor possa falar grandemente, fortemente a cada coração. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Em nome de Jesus, eu passo a palavra agora para o nosso pastor, que ele possa finalizar, amém? Na bênção de Deus. Amém, irmãos? Deus abençoe sua vida, sua casa. A palavra de Deus para nós
levar no nosso coração e meditar essa semana, irmãos. Nimrod era bisneto de Noé. Eu creio que ele ouviu, eu creio que ele viu os feitos de Noé diante de Deus. Mas o que ele aprendeu, ele não colocou em prática. Ele preferiu aquilo que subiu do seu coração, irmãos. E muitas vezes o nosso coração, ele provém coisas no mundo. E a Bíblia diz que o nosso coração, ele absorve. Então que nós devemos cuidar do que o nosso coração tem sido absorvido durante os nossos dias, durante os nossos meses, para que nós não devemos perder o foco de Deus. Amém, irmãos? E queremos que o nosso rap seja maior do que a presença de Deus na nossa vida. Em nome de Jesus Cristo, que é semana de bênção na tua vida, eu quero te convidar você a colocar a tua mão direcionada à tua casa, assim como a pastora pregou, irmãos. Eu creio que na tua casa tem alguém que você precisa orar por ele. Coloque em pensamento o nome dessa pessoa que agora na igreja, na mesma fé, vai orar. E que o amado Espírito Santo tome essa vida e restaure e traga de volta para os caminhos do Senhor. E se essa pessoa precisa de uma cura, que o amado Espírito Santo leve a cura. Se essa pessoa precisa de uma restauração, que a restauração de Cristo chegue na vida dele, em nome de Jesus Cristo. Irmãos, seja usado como atalaia de Deus para a tua família. Seja usado como um instrumento poderoso de Deus. Porque o poder de Deus se desceu lá em Atos, irmãos. E a Bíblia diz que se derramou para todos aqueles que creem. E aqui está um povo que crê, amém? Amém. Pai, nosso Deus, nós te louvamos, Pai. Te louvamos, Deus, por ministrar, Deus, ao nosso coração. E que essa palavra, Pai, venha, Deus, Pai, nos incomodar, Pai. E que nós venhamos, em nome de Jesus Cristo, Pai, pensar e repensar, Pai, os nossos caminhos, Pai, as nossas atitudes, em nome de Jesus Cristo, Pai. Nesse momento, Pai, nós queremos nos despedir de cada irmão, Pai, mas não da Tua presença, Pai. Que Teu amado Espírito Santo nos leve para casa, guardados, protegidos, Pai. E que a Tua presença permaneça conosco, Pai. E quando nós chegarmos na nossa casa, Pai, que ali nós venhamos ser profetas, sermos boca de Deus, Pai, e abençoar aqueles que estão na nossa casa, Pai Deus. Nós venhamos profetizar vida em nossa casa, Pai. Nós venhamos profetizar salvação através da cruz de Cristo na nossa casa, nos nossos amigos, nos nossos familiares, em nome de Jesus Cristo. E amanhã, Pai, que nós estarmos no nosso trabalho, Pai, que nós sejamos, Pai, luz, Pai, e sal naquele lugar, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. E que se, porventura, Deus, Pai, Tu colocar pessoa no nosso caminho, Pai, nós viemos falar do Teu grande amor, Deus, Pai. E nós viemos recomendar essa pessoa a andar na presença de Deus, Pai. E que nós viemos ter entendimento e sabedoria para a honra e glória de Deus, Pai. Nos leve, Deus, Pai, guardados, protegidos, Pai, livrando de acidentes, Pai, livrando de qualquer cilada do inimigo sobre a nossa vida. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos e te agradecemos. Amém? Irmãs, antes da oração final, quero te lembrar, sexta-feira temos nosso culto, a partir das 20 horas da noite. Logo, logo nós estaremos iniciando mais uma campanha, irmãos. Em nome de Jesus Cristo, estamos orando a Deus, apresentando a Deus, para que seja vitória na nossa vida, para que seja de bênção na nossa vida, amém? Se você puder, esteja conosco, convide um amigo, convide um familiar para estar conosco em nome de Jesus Cristo. Na próxima domingo também é nosso culto de Santa Ceia, irmãos. Não percam a Santa Ceia do Senhor. Venha renovar a tua aliança em nome de Jesus Cristo, amém? Coloca a mão na posição de receber assim, ó. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam conosco hoje e sempre. Amém? Bom em paz, que o Senhor nos acompanhe e abençoe uma semana em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.